João Wesley. Quem foi este grande homem de Deus? Um homem que viveu no ano de 1703 a 1791. A tocha tirada do fogo. Porque João Wesley foi chamado de a tocha tirada do fogo? Por causa de um grande incêndio na sua casa, onde o seu pai, Samuel Wesley, Susana, sua esposa, tiraram todos os seus filhos e apenas este jovem, João Wesley, ficou dormindo com apenas 5 anos de idade. E aí, sem possibilidades de os pais tirarem ele do fogo, daquela casa em chamas, a família entrou de joelhos no jardim da casa para orar, para suplicar pela criança. E sabe o que foi que Deus fez? Deus acordou esta criança, de maneira que os vizinhos tiveram um plano de subir um nos ombros dos outros. E assim Wesley foi salvo da casa em chamas. Depois de ter sido tirado daquela casa, pouco tempo depois o teto caiu, tudo desmoronou. A história diz que 15 minutos depois, casa, livros, documentos, mobílias já não existia mais. Depois daquele homem ter saído daquela casa. Anos mais tarde, Wesley declarava as seguintes palavras de Zacarias 3:2. Não é este um tição tirado do fogo? Deus, no grande avivamento, usou João Wesley, usou Jonathan Edwards. Temos um vídeo aí de Jonathan Edwards no canal, depois vai lá e leia, escute e ouça. O grande avivamento participou George Whitefield, Carlos Wesley, grandes homens de Deus. A mãe deste jovem era uma grande mulher de Deus chamada Susana Wesley. Susana Wesley era filha de um pregador, esforçada na obra de Deus. Casou-se com o pai de John Wesley, Samuel Wesley. Esta mulher era uma mulher que passava 1 hora de madrugada e outra noite orando, meditando nas escrituras, pelos que escreveu um certo dia a seguinte expressão: que Deus seja ouvido por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas eu estou ainda descontente, ela dizia, porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele, anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé, pelo amor. São as palavras de Susana Wesley. João Wesley era o 15º filho de 19 filhos que tinha esse casal. E aí, esta mulher dava conta de criar os seus filhos. Ela dizia: para formar a mente da criança, a primeira coisa a vencer é a sua vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez. Quanto mais cedo, melhor, ela dizia. Depois pode governar a criança, então, pela razão, piedade dos pais. Até chegar o tempo de a criança também poder exercer o seu raciocínio. Uma certa vez, um homem chamado Adam Clarke disse: eu nunca li, nem ouvi falar de uma família. Não conheço uma família além da família de Abraão, de José, Maria, a qual a raça humana deve tanto. Assim era a família de John Wesley. Susana Wesley acreditava que aquele que poupa a vara aborrece o seu filho, como está escrito em Provérbios 13:24. Ela não consentia que os seus filhos chorassem em voz alta, não.
Susana tinha um ato de marcar o 5º aniversário de cada filho, em que se deviam aprender o alfabeto. E todos, a não ser 2 deles, cumpriram a tarefa no tempo marcado. 5 anos de idade. Já sabiam ler o alfabeto. Aleluia, glória a Deus. Os meninos do lar de Susana Wesley aprenderam o valor de observar os cultos fielmente. Eram instruídos a dar graças a Deus pelo alimento. Logo que aprendiam a falar, repetiu a oração dominical à noite. E ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho conversar sobre as suas dúvidas, sobre as suas dificuldades. Era um lar que havia disciplina. Era o lar desta mulher de Deus, era o lar deste casal, desta família. Uma certa vez, Susana Wesley escreveu as seguintes palavras: Senhor, me esforçar-me-ei, mas definitivamente em prol desta criança, que era John Wesley, a qual salvaste de forma tão misericordiosa. Procurei transmiti-lhe fielmente ao coração os princípios da tua verdade. Senhor, dá-me a graça necessária para fazer sincera, sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito. Ela era tão fiel em cumprir a resolução que João Wesley foi admitido a participar da ceia do Senhor com 8 anos de idade. Nunca se omitia o culto doméstico da programação do lar desta mulher. Fosse qual fosse a ocupação dos membros da família, dos criados, todos se reuniam para adorar a Deus. Na ausência do marido Samuel, sabe o que Susana fazia? Com o coração aceso pelo fogo dos céus, dirigia os cultos. Conta-se que certa vez, quando ele se prolongou na ausência por mais tempo, 30 a 40 pessoas assistiram os cultos na casa de John Wesley. E a fome da palavra de Deus aumentou a ponto de a casa ficar repleta de vizinhos. Olha que coisa tremenda. Será que nós fazemos isso hoje em dia? Chamar os vizinhos para fazer um culto doméstico? Chamar os vizinhos para participar de um culto? Que coisa forte. Muito forte isso. John Wesley foi um homem que praticava exercícios físicos. Seu pai Samuel lhe aconselhou que corresse 3 vezes de madrugada ao redor do jardim. E tomou isso como regra de vida para manter a saúde do corpo. A história desse homem diz que aos 80 anos, apesar de ser um homem franzino, considerava insignificante andar a pé para pregar 1,5 léguas de distância. Era um homem que baseava sua salvação porque não considerava-se um homem perverso. Lia a Bíblia, assistia os cultos, fazia oração. Um homem que cursou em Oxford, aprendeu o latim, o grego, o hebraico, o francês. Uma certa vez John Wesley escreveu: comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas todos os dias para ficar a sós com Deus. Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Ele disse: guardei-me de todo o pecado, quer por palavra, quer por atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente, dizia John Wesley. Diariamente ele se esforçava para se levantar às 4 horas da manhã, cumprir suas tarefas cotidianas. Aos 24 anos foi um homem que foi separado para o diaconato. Enquanto estudava em Oxford, juntava pequenos grupos de estudantes para orar, estudar a palavra.
Era um homem que jejuava às quartas e às sextas-feiras, visitava os doentes, os encarcerados, confortava os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e todas as noites, eles oravam. E Deus levantou grandes homens naquela reunião de oração. Charles Wesley, George Whitefield e vários outros. Era um homem que se levantava às 4 da manhã, se deitava depois de 21 horas da noite. E sabe o que é que ele fazia durante as primeiras horas do dia? Se dedicava à oração. Se dedicava aos estudos da palavra de Deus. Na Geórgia, a população inteira afluía à igreja para ouvir a pregação deste homem. A afluência dos seus sermões era tão grande que os bailes eram abandonados, enquanto a igreja se enchia para ouvir a palavra deste homem. Uma certa vez, George Whitefield, seu amigo de oração, disse a seguinte expressão: o êxito de John Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces que nem os homens, nem os demônios podem abalar. Oh, que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo. Foi as palavras de George Whitefield. Você sabia que um pastor prega em média 100 vezes por ano? John Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano, durante 54 anos. Quando as igrejas lhe fechavam as portas, muitas vezes para pregar, ele se levantava para pregar ao ar livre. Embora enfrentasse a apatia espiritual quase geral dos crentes, a par de uma onda de devassidão, de crimes no país inteiro, multidões de 5 a 20 mil pessoas ouviam seus sermões. Era comum nesses cultos pecadores angustiados gritarem, gemerem. Homens como Voltaire, como Thomas Paine, gritavam de convicção quando se encontraram no leito da morte. Centenas de pecadores, ao ouvir os seus sermões, gemiam, gritavam, caíam no chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Muitas vezes os ouvintes eram levados às alturas de amor, de gozo, de admiração, recebiam visões da parte de Deus, ficavam algumas horas como mortos, cheios de Deus. Aleluias. Foram um homem que sofreu várias perseguições. Muitas vezes em cidades as casas deles eram demolidas. Outras vezes destruíam as roupas, os móveis, deixando esses homens na época desabrigados. Diversas vezes John Wesley foi apedrejado, arrastado como morto na rua. A história conta que uma certa vez, espancado na boca, no rosto, na cabeça, foi um homem que ficou coberto de sangue por causa dessa surra. Foi um homem caluniado, de falso profeta, de paroleiro, de arrogante, de impostor, de um fanático. Assim foi a vida deste homem. Qual a causa da grande oposição? Vamos ver isso na segunda parte.